Podem continuar sentados, não há problema. Mas é com grande alegria que nos reunimos no dia de Pentecostes para essa celebração. Pentecostes nos fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai, pelo Filho Jesus, para quê? O Espírito Santo veio, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, rezando, quando o Espírito de Deus desce sobre ele. O Espírito Santo prometido por Jesus: eu vos enviarei o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Mas o que realiza o Espírito Santo na nossa vida? Arrisquem, quem não arrisca não petisca. Como? Para abençoar, sem dúvida, mas Jesus, bênção de Deus, etc., né? Mas o Espírito Santo de modo bem específico, para nos santificar, para nos iluminar, para nos fortalecer e assim possamos viver em comunhão, numa unidade entre nós. Vejam que beleza! Portanto, o Espírito Santo, ele nos leva a realizar essa vida cristã. Ele nos coloca no interior do Evangelho, portanto, no coração de Jesus. É isto simplesmente. E lá no coração de Jesus nós somos santificados, iluminados, nós somos fortalecidos e vivemos a comunhão. Os apóstolos estavam com todas as janelas e portas fechadas. E sobre eles desce o Espírito Santo. Por que estavam com as portas fechadas? Medo. E o que faz São Pedro? Logo depois que recebe o Espírito Santo, vai à sacada e fala para aquela multidão que foi lá ver o que estava acontecendo. Curiosidade daquela época. Hoje não acontece isso. Não. Todos foram ver, olha que barulho, o que houve? E lá correram. E São Pedro saiu à sacada e anunciou Jesus. Não teve medo. Portanto, o Espírito Santo fez com que ele levasse o Evangelho, não para os outros simplesmente, mas que ele se encontrasse em Jesus, no Evangelho, no seu coração, sentido de sua vida. Ele não podia deixar de anunciar o Evangelho. E nunca vai deixar, ainda que ele tenha sido submetido à morte. Morreu crucificado. Portanto, está vendo o cachorro latindo? Mas muita gente já voltou para ver. É cachorro. É um cachorrinho só. Imagine se vocês ouvem um barulho, então, que estava daqueles. Não é verdade? Assim aconteceu lá. Aqui todo mundo sabe que esse latido não pode ser de uma pessoa. De jeito nenhum. Não é verdade? Depende, né? Depende. Olha lá, hein? Eu não conheço. Você pode me revelar depois. Olha, brincar com ela. Mas São Pedro deu a vida por Jesus. Por quê? Porque sua vida era o Evangelho. E quem realizou essa maravilha na vida dele? O Espírito Santo de Deus. Vocês podem ouvir o Evangelho, podem ler o Evangelho, mas o Evangelho é sua vida é o Evangelho. Essa é a grande questão. Se a sua vida é o Evangelho, você estará expressando, vivendo o Evangelho em cada momento. Na família, levando unidade, comunhão. Porque se nós fortalecemos a família, nós nos fortalecemos e fortalecemos a sociedade.
Mas você vive o Evangelho. O Evangelho é sua vida. Também quando você está na sociedade, no mundo, trabalhando aqui, lá e acolá. O Evangelho é vida para você? Perguntamos. É graças ao Espírito Santo que nós então vemos. O Evangelho é vida para mim. Porque muitas vezes eu vou ouvir o latido na minha casa, não de um cão. Foi o que a senhora falou mais ou menos. Não é isso? Às vezes nós ouvimos de um vizinho, de uma vizinha, esmunga e não sei mais o quê. E ali eu devo, o Evangelho é vida para mim, para que eu perdoe, para que eu compreenda, para que eu possa ter uma palavra de misericórdia. E bem, o Evangelho é vida para mim na sociedade. E aí nós vamos olhar quem? Vamos olhar cada um. Como dizia São Paulo, os dons do Espírito Santo são dados para o bem de todos. Assim também na sociedade não é para um, para dois, não é para esse grupo, mas é para todos. E nós esperamos que todos se beneficiem. Queremos destruir a sociedade? É fácil. O que nós vamos fazer? Destruir a família. Destruir a comunhão. Aí destruímos a sociedade. Desestruturamos totalmente a sociedade. Por isso pedimos ao Espírito Santo que Ele nos dê comunhão, que Ele nos dê unidade, que Ele nos dê cada vez mais este amor uns para com os outros. Busquemos, antes de mais nada, o bem do outro e não o meu próprio bem. Aí vamos sair revigorados. Por isso podemos dizer: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, iluminai os nossos corações, santificai-nos, fortalecei-nos. Cada vez mais nós vamos ter essa força do alto na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa sociedade, no nosso Brasil, no mundo em que vivemos. Vinde Espírito Santo. Ao Espírito Santo de Deus. Uma salva de palmas.